Ao longo dos meus atendimentos, eu percebo uma pergunta muito frequente. Thaís, não sei identificar o que venho sentindo. Às vezes é uma tristeza que a pessoa não consegue identificar a causa raiz, ou uma culpa que ela vem carregando por muitos anos, ou até mesmo uma falta de confiança, sabe? Então nesse vídeo eu quero trazer clareza para vocês em relação à causa raiz que a gente sente tanta culpa, tristeza, e explicar a diferença desses estados emocionais que em algum momento das nossas vidas a gente acaba acessando. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Thaís Davidson, terapeuta sistêmica, e nesse vídeo, eu tô criando essa playlist para ensinar esse campo emocional e apresentar para vocês o mundo dos florais. Para quem não conhece o que é floral de Bach, tem aqui nessa playlist um vídeo onde eu explico sobre esse sistema de 38 florais que foi desenvolvido pelo Bach e também sobre o campo emocional, porque eu acredito que esses vídeos vão complementar bastante com o assunto que a gente vai trocar por aqui. E se você gosta de autoconhecimento, se você gosta de constelação familiar, esse canal é para você. Então eu já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, e você será muito bem-vinda, pra gente fazer essa troca. Então, como a gente já aprendeu nos vídeos anteriores, Dr. Bach foi o médico, que trouxe esse conhecimento pra gente. Foi ele que desenvolveu o sistema de 38 florais e foi justamente ele que pôde identificar os diferentes tipos de tristeza, digamos assim. A gente já aprendeu que a emoção é um sintoma, não a causa. Então, a gente vem aprendendo por aqui os padrões, para eu poder me autoconhecer, aonde eu estou, para eu poder trabalhar isso, sair desse ritmo hipnótico que muitas das vezes a gente se encontra por falta de consciência, como se a gente acendesse a luz do quarto escuro, sabe? Então, o autoconhecimento, a terapia integrativa é justamente isso, trazer clareza, expandir sua consciência nesse sentido, sabe? Então, aqui vocês vão perceber, vocês já perceberam que a gente vai tratar essas emoções na forma que elas se manifestam e não na forma apenas colocada numa caixinha, sabe? Em si, olhando para a causa raiz. Então, para começar, eu quero compartilhar com vocês o primeiro floral que o Bach identificou para olhar para essa emoção da tristeza e culpa, que é o mustard. E esse floral é para aquele estado emocional de tristeza que a pessoa não consegue identificar a causa raiz, o motivo. Essa tristeza vem do nada e ela também desaparece do nada. Só que ela é constante, sabe? Quem tinha muito desse padrão era minha avó. E eu acredito que muitos idosos carregam esse padrão. Então é bem interessante, Para quem entra na terceira idade e fica sentindo essa tristeza sem causa aparente, tomar esse floral, sabe? E muitas vezes, gente, tem tristeza que a gente não consegue identificar por conta das lealdades sistêmicas, Então é muito interessante, caso você sinta isso, fazer uma constelação. Às vezes a gente não se permite ser feliz porque dentro do nosso sistema familiar, a nossa mãe entrou nesse padrão de tristeza. Então, por amor cego, eu quero ser triste igual minha mamãe. Faz sentido o que eu tô querendo dizer? Então, uma frase muito comum para quem está nesse padrão é falar assim: eu tô sentindo uma tristeza e não sei te explicar o porquê. Uma angústia no peito e eu não sei de onde ela vem. Minha avó sentia muito essa angústia de um padrão de depressão que nunca foi trabalhado, gente? Então o mustard, ele trabalha justamente nesse resgate desse campo emocional para o equilíbrio, sabe? Para onde a pessoa possa trazer essa luz de volta, esse brilho no olhar, sabe? E muito engraçado que eu acredito que quem tá nesse padrão acaba indo para inércia também, Porque é aquilo, a inércia anti-vida. A vida acontece no movimento. A alegria de viver é o oposto disso tudo, Você tá viva e viva. Então resgatar isso, essa pulsão de viver os seus sonhos, esse resgate à luz também que o mustard proporciona, sabe? Porque quem tá nesse padrão pode muito se desconectar com os seus sonhos. E os sonhos são os desejos, onde a gente encontra o quê? A pulsão de viver. Já dizia Freud,
Então esse floral é justamente para aquilo, como eu falei anteriormente, para a pessoa resgatar essa luz, resgatar esse equilíbrio emocional para entrar no flow da vida novamente, sabe? E o próximo floral que eu quero trazer aqui para vocês é o Sweet Chestnut. E esse floral, gente, é bem interessante para aquelas pessoas que se encontram no padrão quando parece que não tem mais saída, entrou no fundo do poço. Sabe aquela sensação de quando a gente se encontra, né, naquela noite escura da alma, que você tá naquele processo, naquele casulo, que você acha que não tem mais saída? É exatamente ali que esse floral vai te auxiliar, sabe? E é muito interessante que às vezes a gente se torna impaciente nesse processo, sabe? E por isso, esse cuidado de procurar ajuda. Porque às vezes a gente quer dar conta de tudo e não precisa. A gente pensa que nós estamos sozinhos, mas na realidade isso é o ego, que faz a gente acreditar que o nosso problema é gigantesco, que não existe uma solução porque a gente está olhando numa perspectiva que a gente não consegue enxergar isso, a gente não tem clareza. É como, vou dar um exemplo muito interessante. Vamos supor que isso aqui é meu problema e eu tô com esse problema aqui, ó. Tá vendo que essa minha visão, eu não consigo enxergar tanta coisa ao redor desse meu problema, como se ele estivesse tampando a minha vida? A partir do momento que eu afasto ele, eu vejo que ele nem é tão grande assim, sabe? E eu começo a ver que existem coisas ao redor desse meu problema, que era só o meu ego, né? Fazendo ele tomar uma proporção ilusória. À medida que eu afasto esse problema, eu vejo ele em um novo ângulo, uma nova perspectiva, porque ele muda de tamanho dessa minha visão. E eu consigo enxergar as coisas ao redor dele também, que seriam minhas soluções. Dito tudo isso, o Sweet Chestnut, ele te auxilia nesse resgate, sabe? Nesse seu poder pessoal de mudança. Então ele dá esse suporte emocional, né, para quem tá sentindo essa angústia profunda, essa tristeza. Então ele te auxilia literalmente, né, a olhar esse problema de uma outra forma, de um novo ângulo, porque você começa a resgatar esse seu poder pessoal de transformação, esse resgate interno. O próximo floral que eu quero compartilhar aqui com vocês é o Pine. E ele fala muito daquele padrão de quem sente culpa. Sabe o que é mais interessante? Recentemente eu atendi uma cliente que estava com uma culpa gigantesca. A culpa de desagradar a mamãe. A gente tem a ilusão, né, achando na vida adulta que a gente precisa estar o tempo todo agradando nossos pais. Mas não. Uma boa filha, um bom filho, sabe que no fundo a gente vai desagradar os nossos pais. E existe um preço. O preço da culpa, que por trás da culpa está no desejo de ser amado ou amada. Só que a gente já cresceu, a gente pode dar esse amor por nós mesmos. E nossos pais não vão deixar de nos amar por seguir nossos sonhos. Talvez, por inconsciência, eles podem falar frases que vai doer, sabe? Mas na consciência da alma, eles já sabem que vocês estão fazendo o melhor possível. E vocês honram a vida deles seguindo a tua vida, seguindo teus sonhos. Porque vocês são os sonhos dos seus ancestrais. Então quando a gente compreende que essa culpa, né, ela só quer ser amada, tudo muda. E esse floral é justamente para isso. Ele te auxilia a dissolver essa culpa e se permitir a se amar, resgatar esse amor. Faz sentido o que eu tô querendo dizer? Fora isso, né, quem sente culpa tem muito padrão da salvadora ou do salvador, que pega coisinhas que não são suas. Aí fica coisa pesada, aquela sensação de peso, porque tá carregando um mundo que não é seu. Inclusive, gente, é um floral que eu já tomei, sabe? E eu acredito que quando a gente faz essa passagem também de se tornar o adulto, a gente tem que encarar isso e enxergar a culpa numa nova perspectiva. É onde eu tô quebrando padrão. Eu tô acessando a culpa porque eu tô me tornando um pouco diferente dos meus ancestrais. E tá tudo bem, porque até aqui essa história me serviu. Mas eu estou pronta e pronta para acessar algo novo. Eu estou pronta para me amar. Eu posso ter os dois. Eu posso ter a liberdade de tomar minha vida e ter o amor. Eu não preciso mais permissão dos meus pais. Eu tô dando esse exemplo como
comum, gente, porque é muito comum a gente carregar essa culpa inconsciente, tá? O próximo floral que eu quero trazer aqui para vocês é o elmo. E esse floral é para aquelas pessoas que estão se sentindo sobrecarregadas. Tem muitos pratinhos para equilibrar. E o que eu acho mais interessante no elmo não é que a pessoa não sente que ela não é capaz. É literalmente porque no momento de vida dela, ela tá com muitas tarefas. E ela começa a se duvidar. Será que eu vou dar conta? Eu tô me sentindo esgotada, sabe? É essa sensação. E o elmo faz ela resgatar esse caminho do meio, porque ela precisa priorizar. E resgatar essa confiança, dessa certeza que ela tá tipo 70%. Ela perdeu um pouquinho dessa confiança que ela sabe que ela tem, que ela sabe que ela dá conta. Só que é tanta coisa que ela se perdeu, tá? E aí eu vou dar um exemplo dessa minha cliente que chegou pra mim. E ela tava sentindo essa sensação um pouco de tristeza, né? Exaustão e achando que não ia dar conta. Por quê? Mãe, esposa, trabalha ajudando o marido na empresa dele, cursando faculdade, né? Com 2 filhos, uma filha mais grandinha e um filho com menos de 5 anos de idade, que demanda muita atenção. Então, são processos da vida que podem mexer com nossas emoções, né? Então, ela começa a se duvidar do seu potencial, começa a pensar em desistir. Então, esse floral é para resgatar essa confiança que ela sabe que ela tem potencial, só que ela começou a duvidar. Então, esse floral ajuda literalmente a você dissolver isso e resgatar essa confiança interna que você sabe que tem. Já o próximo floral, que é o Lorde, ele também fala de confiança. Porém, é para aquelas pessoas que não acreditam nelas, tá? Elas acham que elas não vão dar conta, elas sempre estão se comparando, elas sempre acham que os outros são melhores do que ela, então provavelmente na infância sempre foi muito criticada. Por isso esse padrão de achar que não é boa o suficiente, sabe? Então as pessoas que estão nesse padrão, muitas vezes, né, nem começam, sabe? Porque elas acham que não vai dar certo, já é um fracasso. Então o Lorde é um floral que te auxilia a resgatar essa autoconfiança, sabe? Diferente do elmo, que a pessoa sabe que ela dá conta, só que ela tá com muitas tarefas, ela ficou com aquela sementinha de dúvida, lembra? O Lorde não, é um padrão que geralmente a gente carrega da infância, essa autocrítica, tá? E nos dias de hoje é muito fácil também de entrar nesse padrão, gente, por questão das redes sociais, porque a gente tá o tempo todo se comparando. E a gente vai literalmente perdendo essa confiança se a gente deixar essa comparação estagnar no nosso trabalho, no nosso servir. Se a gente não presta atenção nisso, a gente vai se perdendo, sabe? Então o Lorde é literalmente isso, você resgatar isso, a sua autoconfiança. Essa coragem de viver, sabe? Perder o medo de errar. Criar essa autoconfiança, que de certa forma é um padrão do perfeccionismo, né? Aonde eu procrastino, eu tento ser perfeito. Essa frase mudou minha vida, porque aí eu pude ver o quanto eu era autocrítica e o quanto eu me comparava. Então, mulher, você vai errar, faz parte do processo. E caso você sinta que você precisa de um boost, invista nesse floral que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí, tá? Já o próximo floral, ele é muito conhecido porque ele também tá dentro da forma Rescue, que o Dr. Bach deixou pra gente, né? Até porque esse floral, ele auxilia em eventos traumáticos pontuais, tá? Como, por exemplo, acidente de carro, uma perda, né? Você sofrendo um luto, uma separação, violência, né? E eu gosto de dizer que esse floral, o Star Battling, é um floral do acolhimento, sabe? Porque ele vai te auxiliar a curar esse trauma, esse processo de cura, porque o trauma mora no corpo. Então, ele pode te auxiliar até mesmo em processos traumáticos da infância, que a gente vem carregando, que a gente nunca trabalhou, sabe? E é aquilo, né, gente? Esse floral não vai apagar o seu passado, mas ele vai te auxiliar a resgatar esse equilíbrio emocional para você atravessar, né, esse processo de cura. Então, é por isso que eu gosto de chamar ele de floral do acolhimento. Então perceber que nem toda tristeza igual, né, faz toda a diferença. E isso que é a grandeza do autoconhecimento.
Porque a gente sai desse automático e começa a resgatar literalmente esse nosso poder pessoal. Bom, tudo que eu gostaria de estar compartilhando com vocês nesse primeiro momento sobre esses florais em relação à tristeza, culpa, eu já compartilhei. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu tento esclarecer vocês depois. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo. Gratidão de ter você aqui comigo e até a próxima.